Olá, essa semana as escolas, ONGs, onde tinha criança, tinha gente fazendo a brincadeira do Charlie. Colocar dois lápis, um em cima do outro, numa folha, com as palavras yes e no, né, em inglês. A ideia é que o Charlie é um fantasma mexicano e ele responde as coisas em sim ou não que você pergunta. Era criança chorando, criança esperneando, gente rindo. Na verdade, a Patrícia e o Marcelo, os professores, explicaram isso no vídeo agora seguinte. No meu ponto de vista, é só você pensar um pouquinho. Se ele é um espírito mexicano, ele vai falar inglês? Acho que não. Acho que a história também disso está errada. O México é realmente um lugar muito rico nessa questão da morte, dos espíritos. Mas pensa comigo, um espírito mexicano teria um nome azteca e não um nome Charlie. Então, por tudo isso, só em história o mito já não funciona. Agora, em física, fica com o Marcelo e a Patrícia para explicar como esses lápis estão mexendo. A força que eu estou aplicando e a distância até o eixo onde está rodando. Tudo bem? E o seno do ângulo. Marcelo, vai ficar difícil o negócio aí. Tá falando com quinto ano. Simplifica. Bem, um ano. Vamos lá. Traduzindo. Eu posso chamar isso... Pega o lápis, ele tem a massa, não tem? Ele está rotacionando como? Né? Não é em torno desse eixo aqui? Quando ele gira lá, que vai pro yes, pro no, não é? Então ele tem essa massa, ela está distribuída em torno desse eixo. Né? Então a gente chama isso de momento de inércia. Né? A maneira como essas massinhas que formam o lápis estão distribuídas em torno do eixo que gira em torno do lápis. Ok? Tá? Então isso é um momento de inércia. É? E a aceleração, essa aqui é uma aceleração que eu falei, era o que? Linear, né? Para movimentar aqui o apontador. E a aceleração para rotacional vai ser aceleração de ângulo, né? Angular. Tá? Eu vou chamar de alfa. Então esse é o nosso torque. Então agora eu vou juntar as duas equações. Tá? Agora imagine aqui. Eu vou fazer o lápis girar agora. E vou aplicar uma forcinha F aqui. Imagine a força entrando aqui na lousa. Tá? Tá vendo uma força daqui empurrando o lápis aqui. Certo? Então vai ser essa força. Essa distância, né, eu vou chamar o comprimento, vou chamar de C, o comprimento total do lápis. Tudo bem? Não está na metade do lápis o eixo? Então a distância dessa força até o eixo onde gira vai ser C sobre 2, é a metade. Né? Então vai ser força vezes C sobre 2. Né? Seno do ângulo a gente vai chamar de 1. Tá? Porque é de 90 graus. Tá? Então 1 vezes isso dá isso. Igual ao torque. O momento de inércia, né, tem uma equação para o momento de cada corpo tem um momento de inércia. Uma bola tem um momento de inércia, né, a massa como ela está distribuída em torno do centro de gravidade de um jeito, né? Uma placa de madeira vai ter um momento de inércia. Então isso aqui parece um cilindro. Já viram um cilindro? Sim. Certo? O lápis parece um cilindro. Então o momento de inércia do lápis é M vezes C, o comprimento dele, dividido por 2. Isso é dado. Momento de inércia do lápis. Vezes a aceleração.
Então eu tenho o centro da circunferência e esse comprimento aqui que a gente chama de raio. Já ouviram falar de raio? Sim. Da circunferência, vocês, em geometria? Já? O raio é a distância do centro até a periferia, até a extremidade, não é? Da circunferência. Então a aceleração angular vai ser igual a aceleração igual a aceleração linear, só que são várias acelerações lineares fazendo assim, né? Que dá, soma tudo, dá angular. Então vai ser a aceleração linear dividido por esse comprimento do raio. Então eu vou escrever no lugar da aceleração angular, vou escrever isso aqui. Tá? Isso aqui é o quadrado, que é o momento de inércia do lápis. Esse 2 cancela com esse C aqui, esse C cancela com esse C aqui, e esse 2 cancela com esse 2 aqui. Então a força que vai fazer o lápis girar é igual a M vezes A, que vai ser a aceleração que ele vai... A aceleração, ele gira muito rápido? Não, é bem devagar, não é? A massa, vocês acham só? Se comparar a massa do meu corpo e a massa desse lápis, o lápis tem uma massa bem pequena, não tem? Sim. Em relação às coisas que tem em nossa volta aqui, né? Em relação à carteira, né? As paredes, os coleguinhas do lado, o professor, a massa do lápis é pequenininha, não é? Então concorda comigo que a força então vai ser essa massinha vezes aquela aceleração que ele ganha. A massinha é pequena? A aceleração é pequenininha? Sim. A força para girar isso aqui vai ser grande ou pequenininha? Pequeno. Muito pequenininha. Entendeu? Então qualquer coisa, se eu passar perto aqui, ó, você vê que é difícil equilibrar. Quando você acha o ponto de equilíbrio, qualquer coisinha, assim, ó, se eu bater palma, ó, viu? Às vezes se eu falar, dependendo da vibração com que eu falar, da direção da voz, tá? Se pode passar uma borboleta aqui do lado, isso aqui vai mexer. Então, quando você está com o lápis aqui em cima da mesa, tem gente andando, né? Tem gente andando lá embaixo, no andar de baixo, tem vento entrando pela janela, se estiver aberta, tem gente falando, tem gente se mexendo, tá? E vai transferindo essas vibrações. Quem era que estava chorando? Era você? Você viu que qualquer coisinha que eu fizer, ó, tá aqui na equação. É a massinha desse lápis vezes aquela aceleração que é bem pequenininha que ele ganha. Então uma força que qualquer coisinha, qualquer alteração que fizer aqui, vai fazer isso aí girar. Tá? Por quê? Aqui não dá zero a força? Aqui está apoiando e aqui está para cima? Não é zero? Então qualquer outra força que eu aplicar ali vai fazer mexer. Porque eu não vou ter nenhuma outra força para contrabalancear essa outra. Então para eu empurrar a parede aqui, eu estou empurrando a parede e a parede empurrando minha mão de volta. Está em equilíbrio, certo? Então aqui mesma coisa, está em equilíbrio. Então qualquer outra componente de força que entrar aqui vai fazer isso aí mexer. E aí, o que gera? Quando vocês vão fazer isso, o que vocês têm que fazer? Falar. Vocês não têm que falar alto? E a hora que vocês falam alto, vocês estão transferindo o quê? Força e vibração. E é por causa disso que ela mexe. Da voz. Porque a força que você precisa para girar isso aí é muito pequenininha. Olha lá, ó, só do Marcelo falar perto, olha lá como que o lápis mexeu depois. Charlie. Entendeu? Você tem que falar perto. Né? Fala, Charlie. Olha lá. E aqui o atrito é grande, né? Vocês fazem geralmente com o quê? É Com coisa caneta, mais. né? Que é mais liso. Aqui é madeira com madeira, o atrito é maior. Se fizer caneta com caneta que o atrito é menor, é mais fácil ainda de girar. Tá? Então eu preciso pôr uma força quase nada para fazer isso.